Bom, Itabuna, então nós vamos ver em ciência um pouco sobre o sistema digestório, sabendo que em outras aulas, né, nós já tínhamos, né, já vimos, já estudamos a questão é, do, da nutrição, e aí agora a gente vai ver um pouco sobre o sistema digestório humano. E aí a nutrição foi onde a gente viu a importância de se beber muita água, que nosso corpo é constituído mais por água, e das outras substâncias, né? Que são substâncias orgânicas e inorgânicas. As inorgânicas, água e sais minerais. E as orgânicas é aquela lipídio, glicídios, vitaminas e proteínas. São substâncias, né, orgânicas que são importantes. Elas são em menor quantidade, mas a gente precisa para que nosso corpo possa produzir a energia e manter, né, o bom funcionamento do nosso organismo. E aí vem o sistema digestório, que é quem atua nesse dinamismo, né, da questão de digestão dos alimentos. Os alimentos que são ricos, né, em proteínas, em vitaminas, onde a gente encontra as gorduras que são precisas para o nosso corpo, os açúcares que são importantes para o nosso corpo, tudo dentro de um equilíbrio, sem exagero. E a absorção que o nosso organismo faz desse tipo de alimentação, né, como eu disse, para a produção de energia, que vai para a corrente sanguínea do nosso corpo, que vai alimentar as nossas células, que vai imunizar o nosso corpo, né, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, é que se torna mais importante a gente conhecer bem a questão da nutrição, né, e da digestão. Então, o sistema digestório da gente tem lá a função do sistema digestório. A função do sistema digestório carrega-se de transformar os alimentos ingeridos em compostos menores e mais simples. A função do sistema digestório, né? Transformar alimentos ingeridos em compostos menores e mais simples. Então, quando a gente vai consumir o arroz, né, a gente vai transformar ele em compostos menores. O feijão, a verdura, né? Eu estou falando dos alimentos que realmente são saudáveis e precisos para a nossa nutrição. E aí, o que pode ser absorvido e utilizado pelas células. Então, como eu disse, uma boa alimentação vai fortalecer nossas células e elas vão poder expulsar corpos estranhos. Por exemplo, o vírus, o coronavírus, como está sendo, né, a questão do momento. Se o nosso corpo estiver bem imunizado que eu digo assim, no sentido de alimentar, se nosso corpo estiver bem alimentado, estiver bem nutrido, né, as células estiverem bem nutridas, elas vão conseguir expulsar esse vírus, porque o vírus, ele é um parasita, ele é um corpo estranho. Então, quando ele entra na célula, ele destrói as células, né, as células boas. Então, se a célula realmente estiver boa, ela vai expulsar o vírus. Agora, se a célula não estiver bem nutrida, não estiver bem fortalecida, dentro do dinamismo alimentício nosso, então vai ser fácil do vírus entrar e conseguir destruir a célula até o ponto da gente chegar a morrer. Porque eu já disse também que nosso corpo, ele é formado por células, né? Muitas células. Nós somos seres pluricelulares. E por essa razão, precisamos de manter a boa alimentação. Aí vem o tubo digestório. O tubo digestório tem um tubo digestório, no caso, e pelos órgãos anexos. É a formação do sistema digestório. Ele é formado pelo tubo digestório e os órgãos anexos. Aí vem como eu estava vendo aqui a questão do tubo digestório. O tubo digestório é composto da seguinte forma: boca, faringe, esôfago, estômago. Esses são, né, os atuantes do tubo digestório: boca, faringe, esôfago e estômago. E vem também o intestino delgado e o intestino grosso. Pronto, então esses são os órgãos, né, digestório. Mais uma vez: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, que alguns chamam de intestino fino, e o intestino grosso, tubo digestório. E os órgãos anexos. Aí tem os órgãos anexos. Esses produzem substâncias imprescindíveis à digestão.
São eles os anexos. As glândulas salivárias, agora eu estou produzindo aqui, ó, um monte de saliva na boca, que é muito importante, né? O fígado e o pâncreas. Então, esses são, né, os órgãos digestórios, digamos assim, anexos, né? Eles são anexados, na verdade, ao tubo digestório, que ajuda, né, da transformação dos alimentos que a gente vai ingerir. Aí no livro de vocês, na página 26, tem todo o esquema desse processo digestório, né? Tem lá a faringe, o pâncreas, o fígado, a função de cada um, a vesícula biliar, o intestino grosso, as glândulas salivárias, a boca, o esôfago, o estômago e o intestino delgado. Então aqui tem, vocês vão poder observar na página 26, as funções de cada um dentro, né, do sistema digestório. Aí vem as etapas da digestão. Então, a digestão tem as etapas, né? E elas são divididas, essas etapas. A gente divide em ingestão dos alimentos, uma etapa, formação dos alimentos, absorção dos nutrientes e formação e eliminação das fezes. Então, esse é o processo, as etapas da digestão, né? Que é muito importante. E aí também, na página 27, vocês vão ver um esquemazinho, né? Onde começa o processo, vem a boca, a função da boca é onde inicia, né, a digestão da gente, começa pela boca, aí vem o 2, né, que é o bolo alimentar, depois o estômago, onde entra o estômago nesse processo, o intestino delgado, para que é que ele serve, o intestino grosso e depois, por último, né, onde é eliminado os resíduos, né, que é onde entra o reto, o ânus. Então, também vocês têm esse esqueminha aí, 27, já está até numerado, né, sobre todo esse processo de digestão, né, que começa a partir do momento que você começa a mastigar, né, até o momento que você elimina a partir das fezes, né, importante fazer cocô, como diz a história. Aí tem a ingestão do alimento. A ingestão, ela tem a mastigação e a deglutição. A mastigação é o ato mecânico de triturar os alimentos, ou seja, de mastigar, né? Quando a gente vai... Por isso que é importante uma boa mastigação. Você tem que triturar muito bem. Aí entra a saliva, a língua junto, né? Na mastigação dos alimentos, né? Que aí no final vai formar o bolo alimentar. Depois vem a deglutição. A deglutição é o ato de engolir o alimento, que aí já é outro processo. Você só engole, você não vai engolir inteiro. Não vai fazer mal. Então, você tem que saber, né, mastigar bem para engolir. Aí tem a epiglote. A epiglote, ela tem a função de controlar a passagem do bolo alimentar para o esôfago e evitar que o alimento entre nas vias respiratórias. É como diz aquele ditado, para não descer pelo buraco errado. Então, a epiglote, que está lá, né, na nossa boquinha, ela evita que os alimentos entrem no local onde passa a nossa respiração, né? Para fazer com que o alimento desça no local onde vai para o estômago. Muito interessante isso. Então, nós temos lá a transformação do alimento. A transformação do alimento ele acontece de forma física e de forma química. No processo físico, os alimentos são triturados e reduzidos a partículas menores, favorecendo a ação dos sucos digestivos sobre eles. Já o processo químico compreende as transformações químicas que são feitas com auxílio dos sucos digestivos, que são misturados e compostos entre eles as enzimas que atuam na digestão. Então aí a gente percebe que a transformação do alimento ela se dá pela questão física e pela questão química. É a participação, né, da química e da física dentro, né, do dinamismo alimentício da gente. Bom, aí vem a absorção de nutrientes. O nosso organismo vai absorver os nutrientes, por isso eu volto atrás, tem que ser uma boa alimentação, porque se você se alimentar de coisas, a Coca-Cola, eu gosto muito de Coca-Cola, bom, beleza, beba, agora pode ter certeza, seu organismo não vai absorver coisas boas, porque Coca-Cola não tem coisas boas para oferecer ao nosso organismo, não tem, isso é fato, né? Eu gosto tanto de salgadinho, as pipocas, não sei o que.
Tenho certeza, também não vai nem pipoca, nem todinho. Tudo isso, gente, faz mal. Então, o que é bom? O suco da fruta. Ah, mas as frutas hoje em dia, elas sofrem mutação, não sei o que. Sim, eu sei. Mas, dos males, o menor. Então, é preferível beber o suco da fruta mesmo, ou da polpa, do que o refrigerante, né? Então, os pais, mães, né, todos nós temos que entender que refrigerante, ele faz mal. Independente de ser pouco, de ser muito, de seja lá como for, faz mal. O certo, né? Se quer beber líquido, é água, é suco, é água de coco. Isso é que é importante. Fritura também faz mal demais ao organismo da gente. Então, temos que aprender a ter uma alimentação saudável, né? E também saber usar bem os nossos órgãos, né? O que é os órgãos digestórios, né? Principalmente a partir do momento que a gente vai mastigar, como diz a história, o alimento. Então, é como vem a questão da absorção de nutrientes, né? E aí, vocês tinham até na página 29 esse processo. Então, quando é absorvido, ele vai ser eliminado, né? Depois que acontece toda a absorção do alimento da gente, aí chega o momento final, que é a formação e a eliminação de fezes, né? Acontece no intestino grosso, ocorre a absorção de parte da água, né? E sais minerais, absorve o organismo, que resulta na solidificação do quilo e na formação das fezes, que a gente expulsa nas fezes, então que sai de dentro. A partir das fezes é aquilo que nosso corpo não precisa, ele elimina pelo ânus, né? Aquilo que o corpo já absorveu, já não precisa mais, então ele coloca para fora. Então, basicamente é isso sobre o processo, o sistema digestório, né, e as etapas da digestão. Então, é um assunto que está na página 26 e vai até a página 29 do livro, né? Tá bem interessante, bem claro e bem objetivo. Então, isso é uma aula, né, para os alunos do 8º ano Ciências.